CBN Auto Esporte. O CBN Auto Esporte de hoje fala sobre um tipo de carro que tem conquistado cada vez mais espaço na garagem dos brasileiros. São os seminovos, os carros usados. Presta atenção nesse dado. Em 2025, a venda de usados e de seminovos no Brasil disparou mais de 17% em relação a 2024. Foram mais de 18 milhões de carros desse tipo vendidos aqui no nosso país. Esses são os dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores, a Fenauto. E hoje a gente vai explicar o que está acontecendo e aprofundar um pouco mais a conversa sobre esse tipo de carro que certamente muitos dos que estão nos ouvindo têm ou podem vir a ter em breve na própria garagem. Eu sou Guilherme Muniz e hoje estou aqui com o André Paixão, da revista Auto Esporte. Fala, André, tudo certo? E aí, Gui, tudo bem? Olá aos ouvintes. Tudo bem, a gente está acostumado a falar muito dos lançamentos, né, dos carros que estão chegando ao mercado, mas é importante também a gente fazer essa pausa e olhar para esse outro tipo de veículo. E para saber um pouco melhor sobre todo esse cenário, a gente tem um convidado que vai poder explicar um pouco melhor o que está acontecendo e aprofundar essa conversa. É o Enilson Salles, ele é conselheiro da Fenauto. Enilson, obrigado pela sua participação aqui no CBN Auto Esporte. Muito obrigado a vocês, é um prazer e uma honra estar aqui junto com vocês. Espero esclarecer os principais pontos e espero que o pessoal goste do bate-papo da gente. Com certeza vão gostar. Queria começar te fazendo aquela pergunta de $1 milhão. O que explica esse aumento de carros? E aí eu já vou embutir uma percepção minha, mas que certamente é também de muitos dos ouvintes. Se as pessoas tivessem que chutar uma hipótese do que está acontecendo, eu imagino que elas associariam o fato de ter um aumento na quantidade de compra de usados ou de seminovos ao encarecimento dos carros zero. Então, conforme eles vão subindo de patamar e ficando mais caros, fica mais difícil de comprar, as pessoas buscam um seminovo ou usado. É mais ou menos por aí? Como que você entende o que explica essa alta? Sem dúvida, o primeiro ponto e o ponto crucial é o preço do carro 0 quilômetro. E a decisão da indústria brasileira, não por desejo puro, mas também por ser forçada com seus resultados, a produzir veículos de mais alto custo, com mais acessórios, com mais opções internas dos carros. Isso encarece bastante, e aí força o consumidor e o cidadão brasileiro, que tem uma renda média de 3 mil e poucos reais, R$ 3.200, a buscar as opções para que atenda suas necessidades no carro seminovo. Esse é o primeiro ponto. Tem mais algum outro que você destaca que explica uma alta tão forte? Porque também não é que essa alta aconteceu só neste ano, né, de 24 para 25. É uma alta que vem acontecendo, né? Que outros pontos explicam também essas altas? Ela vem gradualmente crescendo e é importante a gente citar alguns outros pontos que às vezes as pessoas passam desapercebidas. Surgiram 3 ou 4 novos mercados que não existiam ou existiam, mas não eram maduros ainda. O primeiro mercado que eu posso comentar para vocês é o seguinte: até bem pouco tempo, os veículos de aplicativos não eram tão frequentes, nem a gente tinha um volume tão grande. Hoje em dia você tem não só os mais conhecidos, e a gente pode chamar aqui o Uber, por exemplo, que todo mundo já chama veículo de aplicativo como Uber, mas não é pura e simplesmente, né? Uber 99 e outras opções. Esses veículos, eles cresceram bastante como opção de transporte para o brasileiro. E nesse crescimento apareceu um mercado novo, que é o mercado do cidadão, que tem o seu emprego, mas que usa como segundo emprego ou como uma renda complementar fazer o carro de aplicativo. Portanto, esse mercado ficou mais maduro, apareceu mais a opção disso para o cidadão brasileiro complementar a sua renda e, por consequência, girou um pouco mais o mercado. O segundo ponto que é interessante e que às vezes a gente também não presta atenção, mas é interessante citar, é o seguinte: a internet começou a dar muitas opções para as pessoas que estão em casa, começando pela pandemia, mas evoluindo numa velocidade de maturação muito forte, começou a dar muitas opções para as pessoas não saírem mais de casa para fazer compras. As pessoas compram em casa. E quando elas compram em casa, elas recebem em casa. E criou-se um novo mercado, que é o mercado de logística de entrega a domicílio, que mais uma vez favorece
ao cidadão brasileiro para uma renda complementar ou existir simplesmente trabalhando nesse segmento de fazer a parte de logística funcionar. Esse segundo é algo que estava extremamente confinado a restaurante e virou tudo, né? Virou qualquer bem de consumo, hoje em dia pode chegar até a casa da gente. O terceiro que é mais interessante também é que as locadoras começaram a acelerar o giro de venda dos carros que elas compram para fazerem parte das suas frotas. Então elas giram com muito mais velocidade, a princípio 3 anos, depois 2 anos, e hoje em dia algumas locadoras elas fazem a desmobilização de frotas numa velocidade muito maior do que 1 ano. Então, presta atenção, são 3 mercados novos que chegaram agora e que começam a ficar maduros num ambiente onde ele era pura e simplesmente recebido como a alternativa do brasileiro de comprar um carro para se mover. Hoje em dia existem 3 mercados novos e a gente ainda pode dar o 4º mercado novo, que é você pode não comprar um carro, mas você pode assinar um carro. E esse daí ainda está em fase de maturação. Portanto, quando a gente vê tudo isso acontecendo, a gente explica esse crescimento de 17%. Muito bom. E Nilson, você comentou sobre 4 novos mercados de carros novos, mas a indústria de carros novos, ela patina. Para quem está nos acompanhando, 18 milhões de usados e seminovos com transações em 2025, mas só 2 milhões e meio de novos vendidos, né, no ano que passou. É uma razão de mais de 7 carros usados vendidos para cada novo. Ou seja, tem menos carros novos chegando, se tornando usados. Isso é um risco para o nosso mercado? Como você vê essa questão? Não tenha dúvida. Eu vou engordar um pouco o número para ficar menos dramático, porque é dramático, dizendo que 2 milhões de motos chegam junto disso daí e a gente pode chamar de 2,5 para 4,5. Mas ainda assim é uma distância, uma discrepância enorme, 18 contra 4,5, contra 5 talvez. E o que acontece basicamente? A indústria é forçada a buscar as melhores margens. E as melhores margens estão nos modelos mais bem equipados, ou seja, os modelos que têm os antigos carros que a gente chamava completo, né? E o completo bem antigão era a direção e vidro elétrico. Hoje em dia não, se não tiver um painel com um kit multimídia de ponta, esse carro não é um carro completo, sem contar com todas as outras alternativas de segurança, né? Tantos airbags, freios ABS, enfim. Então, a indústria é meio que forçada para buscar melhores margens a caminhar por esse caminho, que é oferecer os produtos mais caros. Oferecendo um produto mais caro, ela se distancia do cidadão brasileiro que tem uma renda média de R$ 3.200. E aí joga o cidadão brasileiro, ou seja, grande parte da massa de consumo, para o seminovo e usado, porque lá ele tem as opções. E tem uma situação mais dramática ainda nesse setor, que é assim, isso faz com que o preço do carro usado não caia. Por quê? Porque o consumo está indo todo para lá. Se tem consumo, eu não vou baixar preço. Então, essa é uma situação que tende a ficar mais crítica ano a ano se a gente não prestar atenção de fazer com que o carro 0 km chegue na mão do consumidor de uma forma mais fluida do que é ofertada hoje. Uhum. E de que tipo de carro que a gente está falando quando a gente olha para os números de usados, de seminovos? Porque existe uma preocupação de muitos especialistas, enfim, de que a gente tenha um envelhecimento, de que essa tendência provoque um envelhecimento cada vez maior da nossa frota. Então a gente tenha cada vez mais circulando pelas ruas carros defasados, inseguros e assim por diante. Que tipo de carro que o brasileiro tem comprado quando ele opta por um usado ou um seminovo? São os realmente muito antigos? Ou esse grande volume que a gente está falando não são carros tão antigos assim? O que a gente consegue explicar do seminovo que o brasileiro está comprando? Legal. Eu vou dar as faixas para vocês para ficar um pouco mais didático para o nosso ouvinte. Uhum. Né? O 0 a 3 anos a gente chama de seminovo. Tá. O 4 a 8 anos a gente chama de usado. Daí para baixo a gente tem mais uma faixa que é o usado mais velhinho e o velhinho que é de 12 para baixo. Como a gente não tem um programa de desmobilização de frota no Brasil, o velhinho, o carro novo, ele nasce e não morre, né? É meio que filme de Netflix, daquele super-herói que não morre nunca. Então o carro brasileiro que hoje vai para a rua,
ele é super-herói, porque ele não morre. Ele simplesmente muda de lugar, vai ficando mais distante, mais distante, mais distante dos grandes centros, mas ele não morre. Então esse é o primeiro ponto. A frota vai ficando cada vez mais envelhecida, porque à medida que os carros vão caindo naquela caixinha do 13 a mais, que é dos velhinhos, ele vai ficando. Então tá sempre, aquela frota de 13 a mais está sempre sendo abastecida e nunca morre, porque a frota do 0 a 3, quando ele vira 4 anos, morre. A do 4 a 8, quando ele vira 9 anos, morre. Mas a do 13 não morre. Mas olha que coisa interessante. No ano passado, em 2025, aconteceu, não posso te dizer que é a primeira vez, porque eu não acompanhei direito o dado histórico, mas para mim foi a primeira surpresa de o 0 a 3 anos cresceu 40%, quando o velhinho cresceu 23%. E era natural que o velhinho crescesse mais do que todas as outras faixas, por quê? Porque ele não morre, e as outras faixas morrem. Mas se cresceu 40%, é porque realmente houve um acesso muito mais frequente e profundo no 0 a 3 anos. Talvez isso explique, então, a diferença no crescimento das vendas de usados, no caso dos seminovos, para os novos. Então, muita gente que talvez compraria um carro novo de 75, 80 mil reais, que hoje é ali a faixa mínima, acabou migrando para um carro seminovo, às vezes da mesma faixa de preço, mas talvez mais equipado. Esse é um raciocínio correto? É um raciocínio correto. A gente não tem carro no Brasil, com raríssimas exceções, com alguns descontos momentâneos, seja por incentivo do governo, seja por um período curto de uma fábrica qualquer que faça uma promoção. Carro de 70 mil a gente não tem, carro de 80 mil já é um pouco mais difícil, existe, mas é mais difícil. O que acontece na realidade é que os nossos carros de entrada, entre aspas, de entrada porque não são, eles estão trafegando na faixa de 100 mil para cima. E aí 100 mil já é muito salgado para o brasileiro médio. E aí o que é que ele vai? Vai no seminovo, porque no seminovo tem o carro que ele quer pelo preço que ele pode comprar. É basicamente isso. Hoje, qual é o ticket médio de um carro usado no Brasil? O ticket médio do carro usado hoje no Brasil, ele gira em torno de 43 mil. E é um ticket médio razoável, faz com que a gente pense, se a gente está falando de médio e sabendo que a grande maioria da frota está no 13 anos para trás, a gente já começa a ver o 0 a 3 anos girando muito mais rápido, e esse giro muito mais rápido do 0 a 3 anos tem... O fator principal é o custo do carro zero está muito alto e as locadoras começam a fazer também o seu giro de frota muito rápido. E quando a locadora gira muito rápido, beneficia o mercado de 0 a 3 anos. Agora, tem uma explicação de por que as locadoras estão girando tão rápido? Eu achei esse fenômeno interessante e curioso para a gente entender isso que está acontecendo. Algo explica essa mudança das locadoras? Sim, explica. As locadoras estão girando mais rápido porque, primeiro, que passaram 2 anos meio que travado, esperando alguma ajuda dos órgãos públicos ou alguma... Na verdade, esperando uma redução de impostos para veículos de entrada. Porque, na realidade, a gente fala, mas tem 2 fatores que também travam o conjunto ou a engrenagem do setor automobilístico brasileiro, que são os impostos, em primeiro lugar, e o crédito, em segundo lugar. Então, as locadoras ficaram esperando oportunidades e postergaram as suas trocas, e em 2024, 2025 começaram a acelerar. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque vieram alguns incentivos, ainda que foram soluços, eu vou chamar assim, né, do governo federal em termos de incentivo para veículos que chamam frota verde ou alguma coisa parecida, né, que na realidade, por incrível que pareça, não incluem os elétricos todos, então não consigo entender a frota verde sem elétrico, mas enfim. O foco foi mais no etanol, né? Foi mais no etanol e foi mais nos veículos de baixíssima cilindrada, né, o que favoreceu efetivamente as locadoras. Mas, na verdade, eu diria para você que enquanto a gente tiver uma carga tributária desse tamanho, pesando em cima do segmento de automóveis, do mundo automobilístico, a gente não vai conseguir voltar àqueles 7 milhões de veículos produzidos que a gente fez festa e chegamos a bater
se não o quarto lugar em produção no mundo, pelo menos entre quarto e quinto. E hoje em dia a gente está lá na rabeira porque a gente consegue ser superado por países menores, com frotas menores, que produzem e vendem para fora, simplesmente porque eles conseguem vender para fora, porque o imposto que carrega dentro do carro os coloca esses países em condições de melhor competitividade que o Brasil. E a gente falou bastante sobre o comportamento, sobre a idade dos veículos. Agora, para quem está ouvindo e pensa em trocar de carro, quais são os modelos mais procurados pelos brasileiros? Quais foram em 2025? Então, rapaz, o brasileiro gosta de acompanhar o mercado americano e gosta de SUV. Só que as SUVs são caras. Então, assim, qual o carro que foi mais vendido em 2025? Foi o Gol. Por que o Gol foi mais vendido? Porque o Gol começou a ser fabricado em 1980 e terminou agora já nos anos 2020 e pouco. Portanto, tem muito Gol na rua. E, portanto, girou muito Gol. Mas, assim, o mais surpreendente é que entre os 4 mais vendidos, porque depois vem o Onix e o HB20 brigando pau a pau, dando encontrão um no outro, tem um carro que é a Estrada, que começou a fabricar há pouco tempo. E a Estrada, na realidade, hoje é a queridinha do brasileiro. E no 0 quilômetro também. Então, por que a Estrada é a queridinha? Porque ela trabalha no segmento de logística. E o segmento de logística está acelerado no país. Então, é por aí. Uma curiosidade, o Fusca foi produzido por décadas e décadas, ainda que já faça 30 anos que ele tenha deixado de ser produzido. Ele ainda é um carro muito buscado entre os mais velhinhos? O Fusca virou um carro mais procurado do que girado. Vamos dizer assim, tem muito mais gente que procura do que carro trocando de mão. Quem tem Fusca hoje não troca por qualquer coisa. Virou um ícone, é verdade, né? Então, assim, uma vez na Fenalta, uma curiosidade, a gente fez compramos um lote de Fusquinha tipo Matchbox, um pouco maior, não é aquele pequenininho. E aí, cada vez que a gente recebia alguém, a gente dava um Fusca. A gente quase que teve que comprar a produção inteira, porque todo mundo queria o Fusquinha Matchbox com adesivo da Fenalto. E na realidade a gente só adesivou o Fusca. Mas é um carro realmente que caiu na paixão do brasileiro e é um carro que hoje em dia, se você quiser falar de carro e não falar de Fusca, você não tá, pro brasileiro, você não tá tocando no coração do cara. Tem que marcar uma visita na Fenalto. Viu? Então. Receber um brindezinho desses, Eu né? posso mandar para vocês. Agora, me diz uma coisa, pensando aí em mercados específicos, né, como o André falou do Fusca, como que ou como que você entende o mercado de seminovos, de usados, de elétricos e híbridos? Porque se vocês consideram que tem uma faixa ali de corte a partir de 3 anos, eu entendo que a gente começa a entrar, portanto, aqui no Brasil também, num período em que vai começar a ter mais desse tipo de veículo. Tem alguma especificidade nesse mercado ou ainda é muito incipiente para se falar sobre isso? É um mercado que a gente falar de dados estatísticos não é muito fácil, porque como ele tem uma base muito pequena, qualquer crescimento é acima de 100%. Assim, eu tenho 0, cresci 1, já foi, né? Eu tenho 1, cresci 2, já foi. Então, a base ainda é muito pequena e a gente vai ver a base agora se equilibrando melhor. Mas é interessante dizer para vocês que os elétricos e os híbridos e todas as outras variações que a gente quer, híbrido, plug-in, etc., todas as variantes que a gente pode botar todo mundo num ambiente chamado eletrificados, os eletrificados têm ganho não só pela base que era baixa, mas simplesmente porque tem ganho a confiança do brasileiro. Então, basicamente, aquela história de o carro elétrico, primeiro era um carro que pode pegar fogo, né? Ainda tinha alguns mitos, e eu ainda ouço, ainda cada vez menos, mas ainda ouço do tipo, eu não vou colocar um carregador no prédio porque o carregador pode pegar fogo. O carregador pode pegar fogo como a tua air fryer pode pegar fogo. O teu equipamento de som pode pegar fogo. Porque toda coisa que tem eletricidade junto com plástico pode pegar fogo, tá certo? Mas eu vivi num tempo que, sem querer contar a marca, mas é inevitável que o Fiat Tipo pegava fogo e a Maré pegava fogo, e enfim. Então,
tem um pouco de lenda nessa história que está sendo superado gradualmente. Então, eu diria para vocês que o elétrico chegou para ficar, não vai substituir o carro a combustão, não vai. O Brasil é um país de dimensões continentais e, portanto, impossível de você trazer um cara lá do Mato Grosso, da região centro-oeste, a passear de carro o tempo inteiro elétrico, porque ele deveria ter tantos pontos de recarga quanto postos de gasolina, né? E aí não existe ainda os pontos de recarga, portanto, a gente ainda vai ter que trabalhar nesse mundo de ofertar a ponto de recarga para o elétrico, mas ele vem crescendo rapidamente. Isso gera confiança, né? Imagino que esse seja um dos pontos da sua próxima resposta. Quais são os fatores que costumam valorizar e outros que também costumam desvalorizar os carros usados? Olha, o primeiro fator é a quilometragem, óbvio, porque a quilometragem dá a clara dimensão do quanto que o carro foi usado e, portanto, quanto de desgaste de peça teve para esses carros. Então, o primeiro fator é a quilometragem. O segundo fator importante a gente sempre recomenda o cara que vai comprar um carro olhar basicamente a duas partes que são caríssimas, que é motor e câmbio. Assim, se você tiver que trocar o motor, se você tiver que trocar o câmbio, você vai ter um peso muito grande, ou seja, está comprando um carro usado por não ter o valor para comprar um novo, e trocar essas duas partes do veículo é muito pesado. A gente ainda vai ver como é que funciona o elétrico, porque em tese do carro elétrico vai ter uma saturação da bateria e, portanto, você vai ter que trocar a bateria. Eu acho que ninguém ainda passou por essa experiência, ou se passou, não contou, e então, como não contou, eu não sei, né? Mas, assim, eu acho que alguém vai ter que passar por a experiência de troca a bateria ou não troca a bateria. Mas o carro usado, basicamente, você tem que olhar câmbio e motor, né? E, principalmente, a quilometragem para ver quanto tempo ele rodou e, portanto, quanto de desgaste teve nas outras peças. Porque a suspensão desgasta, freio desgasta e por aí vai. Muito bem. Bom, conversamos com Enilson Salles, conselheiro da FENAUTO, a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores. A gente conseguiu fazer um bom sobrevoo por esse mercado que está em alta por aqui. Obrigado pela sua participação e até uma próxima, porque é um mercado que vai continuar crescendo e a gente vai continuar querendo a sua opinião por aqui também. Agradeço a vocês dois, obrigado pela oportunidade de falar sobre esse segmento e estarei sempre à disposição. Como fã da CBN, vou tentar ver se eu me vejo por lá. Ah, muito bom, muito bom. Abraço. Abraço para você também. O André Paixão continua aqui um pouquinho mais com a gente, certo? Isso aí. Muito bem. O CBN Auto Esporte continua falando agora sobre as vendas de carros híbridos e elétricos no nosso país. Se tivemos uma alta expressiva no ano passado na venda de seminovos, a gente também teve aí um crescimento importante entre os híbridos e elétricos. É um mercado que ainda está se iniciando, mas sim tem tido números importantes para a gente observar. O André Paixão da Autosport continua aqui comigo, mas para a gente botar a lupa especificamente em uma montadora que acabou tendo um desempenho bastante significativo entre as que vendem os carros eletrificados, que é a BYD, né? Que desempenho foi esse, André? Desempenho surpreendente. A BYD praticamente domina o mercado de eletrificados, e aí quando a gente fala de eletrificados, acho que vale um esclarecimento, são elétricos, híbridos de todas as formas, exceto híbridos leves, que são os chamados MHEVs, que é uma tecnologia em relação aos outros níveis, uma tecnologia mais rudimentar, então a gente exclui os MHEV da conta e ficam só os outros tipos de eletrificados. Até porque daqui para frente muito carro vai ser dessa tecnologia MHEV, exatamente, né? Exatamente. E nesse mercado, né, nesse cenário de pouco mais de 220 mil veículos vendidos no Brasil em 2025, metade foram emplacados pela BYD. Ou seja, a gente está falando de 112, quase 113 mil veículos, 50,4% de todo o mercado brasileiro. E a própria BYD cresceu quase 50% em 2025. Eles tinham, em 2024, emplacados 76 mil veículos, ano passado 112.915, para trazer o número certinho. Isso coincide com o início da fábrica dela aqui no Brasil, ainda que em 2025 e agora no começo de 2026 seja um início de operação, uma produção muito mais simples do que eles prometem que vai ser,
mas certamente com essa fábrica também aumentando em volume e passando a fazer uma fabricação de fato mais complexa, a tendência desse número aumentar muito mais, né? Até porque a capacidade de produção dessa fábrica é muito grande, eles nem vão começar ocupando essa capacidade toda, vai ter capacidade de sobra. Exato, a gente estava até conversando fora do ar de Sim. fazer um programa sobre BYD de tantas notícias que a gente tem sobre eles, né? E um dos pontos é, eles contam para 2026 com a previsão de crescer mais 50%. Nossa. Querem chegar em 180 mil veículos vendidos e alguns aspectos que nos levam a acreditar que eles vão conseguir esse objetivo. O primeiro deles é exatamente a transformação de uma linha de montagem, Uhum. que é como funciona hoje, de uma fábrica mesmo, com estamparia, com cabine de pintura, com solda, e eles planejam inaugurar a fábrica mesmo, né, a produção, em julho deste ano. Então, de julho para frente, a gente deve ter, de fato, BYD nacional, com produção mesmo, numa fábrica estabelecida. E outro ponto muito importante é que eles planejam lançar 2 produtos de muita relevância no Brasil. Um deles é o Yuan Pro, que é um SUV compacto, que hoje só existe uma versão elétrica. Eles planejam uma versão híbrida plug-in, que seria o primeiro do segmento, e aí é o modelo que eles apostam que será o mais vendido. E também a chegada do Dolphin híbrido, esse talvez mais para o final do ano, e também uma picape intermediária híbrida, ou seja, eles estão apostando muito forte em lançamentos. Ano passado eles tiveram um ano mais tranquilo, esse ano não, esse ano é um ano de lançamentos relevantes para a BYD. Muito bem, ou seja, amarrando com o nosso primeiro assunto aqui, que são os seminovos, certamente daqui a pouco a gente vai começar a ter também muito BYD como seminovo aqui no nosso país, mas aí é papo para um outro momento. André Paixão, obrigado por hoje, viu? Até a próxima. Eu que agradeço o convite e até a próxima. Lembrando que o CBN Auto Esporte você pode assistir em vídeo no YouTube da CBN, também no Spotify. Também pode ouvir a versão em podcast no site e aplicativo da CBN e em todos os aplicativos de áudio. No rádio a gente volta sempre domingo às 9 horas da manhã. Hoje a gente teve os trabalhos técnicos da Débora Gonçalves, além da edição do Rafael Furugem e do Renato Barcelos. Muito obrigado pela sua companhia e até mais. CBN Auto Esporte.